Então, vamos falar hoje sobre criança ferida. Eu sempre atendo pessoas e elas ficam com essa dúvida, mas o que é uma criança ferida? Então, vamos falar sobre isso hoje. Então, assim, vocês têm que entender que existem processos traumáticos da infância que aconteceram lá na nossa infância e eles costumam moldar e influenciar todo o comportamento humano na vida adulta. Quando a gente está vivendo lá o processo traumático, muitas vezes a gente jamais vai identificar aquilo como um processo traumático, porque nós somos crianças, nós não temos ainda o raciocínio, né, a consciência plena para entender que aquilo é um processo traumático. Mas aquilo é e permanece conosco. E a gente vai para a vida adulta carregando aquela dor que nem mesmo a gente conhece direito o que ela significa. Então ficamos perdidos na vida adulta. E como a gente não sabe que dor é essa, nem o porquê das coisas, a gente vai vivendo a vida com essa dor e ela vai se evidenciando nos nossos relacionamentos. Por que a gente tem que quebrar o ciclo desta criança ferida? Porque isso vai curar a gente para ter uma vida mais feliz. E o que a gente tem que identificar para entender quais são essas feridas, tá? Porque a criança ferida, ela representa uma série de comportamentos e estímulos. É como se a criança ferida fosse um arquétipo, tá? Um arquétipo da criança que foi ferida, que sofreu. Então, esse arquétipo tá ali. E o que representa esse arquétipo, então? Ele representa uma série de comportamentos, de estímulos, tratamentos pessoais, que como se formassem a identidade daquela pessoa e a própria saúde mental desse indivíduo. Então, as relações familiares, os ensinamentos a partir da convivência com os pais, as nossas experiências, sejam elas boas ou ruins, contribuem para a construção do inconsciente humano. Então, situações que a gente poderia dizer, né, que situações como se colocar em posição de ajuda extrema, ou tentar salvar a vida de alguém. Dificuldade em dizer não. Por exemplo, estou dando algumas situações aqui. Se responsabilizar pelas emoções dos outros são sintomas desse comportamento. Então, quando você é uma pessoa que quer salvar os outros, você não consegue dizer não para as pessoas. E você se responsabiliza por uma emoção que o outro tem e que é um comportamento do outro, mas você assumir essa responsabilidade, com certeza você tem uma criança ferida dentro de você. Então, assim, mesmo que as experiências de insegurança, por exemplo, rejeição na infância, tenham sido reprimidas, tá? Então, lá na infância você foi rejeitada, você foi reprimida, e é como se aquela insegurança você achasse que nem tem ela, entende? Mas você lá na vida adulta vai exteriorizar e mostrar isso. Isso vai ficar evidente quando você começa a se relacionar, na forma como você se comporta dentro desses relacionamentos. Entende? Então, assim, sinais que indicam uma criança ferida. Uma criança interior ferida. Então, assim, quando a gente fala dessa influência da infância, que junto com os fatores hereditários definem grande parte do nosso modo de ser e a nossa autoestima, estamos falando de um comportamento da nossa personalidade. Então, nós vamos falar agora alguns pontos que podem mostrar que a gente tem uma criança ferida. Problemas relacionados à autoestima, insegurança e receios com parceiros amorosos, dificuldades para se relacionar, nutrir a esperança de que os outros transmitem sentimentos de segurança, proteção e pertencimento. Procurar um lar no parceiro, nos colegas de trabalho, ou em um esporte, ou no consumo de algo. Cuidar dessa criança interior, dessa criança ferida, se refere à soma de todas as experiências e memórias que acumulamos durante a nossa infância, incluindo, então,
nós temos uma criança interior, tá? Essa criança interior, ela ficou lá, vamos colocar assim, e ela acumula todas as memórias e experiências que ela teve, tanto positiva quanto negativa. Principalmente tudo aquilo que aconteceu com os nossos pais, que são as pessoas mais importantes para nós. E também, claro que pode entrar aqui outras pessoas significativas na nossa vida. Essas lembranças, elas vão moldar a nossa expectativa e emoções ao longo da vida adulta. Tá, gente? Então, é muito importante a gente tentar reconhecer essas dores e curar essas dores. Porque quando a gente reconhece essas dores, trata elas em terapia, enfim, em algum tipo de trabalho que você vai fazer, você vai identificando essa dor, você vai curar essa dor. Você vai fazer reprogramação mental, você vai identificar, você vai entender, e aí sim você começa a se relacionar de forma mais saudável, porque você vai levar essa criança ferida para todos os seus relacionamentos. E é por isso que muitas vezes é difícil se relacionar. Entende? Porque a cura, gente, ela não é estática, ela não depende da gente excluir os nossos sintomas. Isso muitas vezes não é possível. Entende? A gente vai precisar de ajuda de outras pessoas, de outros profissionais. Então, assim, muitas vezes a gente pode pensar assim num viés, né? Quais eram as suas necessidades na infância que não foram atendidas? Entende? Então, olhar para tudo isso profundamente. Do que você mais precisava quando criança e você não recebeu. Entende? Tudo isso está moldando a sua vida e o seu destino e o seu caminho. Você tem que ir atrás disso, você tem que ir fundo nisso, olhar, e não é ficar uma vida inteira se lamuriando e se vitimizando. Não é disso que eu falo. É olhar para essa criança, acolher essa criança, entender que ela tem essa dor, que ela passou por esses traumas e ressignificar tudo isso para que essa pessoa possa atrair relacionamentos saudáveis, senão ela nunca vai atrair relacionamentos saudáveis. Ela vai sempre ser sabe aquela coisa do codependente, do narcisista? Pois é, ela vai atrair pessoas assim. Porque ela precisa reproduzir sempre aquilo que ela viveu na infância. A falta de amor, a falta de a rejeição, a falta de carinho, de atenção. Sabe? Todas aquelas coisas que não foram nutridas, esse adulto vai desesperadamente buscar no outro. Ele vai buscar no externo, entende? E muitas vezes as pessoas que vão estar se relacionando com essa pessoa vão ficar muito cansadas. Por quê? Porque não vão conseguir suprir. Ou vão buscar nos vícios, por exemplo, a sexualidade viciante, né? Vão buscar em comportamentos negativos. Então, assim, tem uma série de coisas aqui que podia se falar, né, sobre isso. Mas esse é o básico para vocês que vocês consigam entender o que é então esse arquétipo da criança ferida.